Olá, seja bem-vindo ao canal Marcos Horácio. A gente já está numa caminhada e a gente está discutindo sobre a função da imagem, o papel da linguagem, como isso funciona na sociedade que a gente vive. Vamos pensar um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais a partir de hoje e vamos pensar uma coisa assim. Desde a pré-história, a gente tem um dever, a gente tem um dilema, a gente tem um desafio, que é sobreviver. E a gente está dizendo desde o nosso primeiro episódio da necessidade do coletivo, né? Que sozinho não tem saída para isso. E que a partir do momento que as regras estão estabelecidas, que a gente está vivendo em grupo, é muito importante observar a natureza para aprender com ela. Porque é dela que a gente tem medo. É dali que vem a chuva, é dali que vem o raio, é dali que vem os animais, né? A gente precisa aprender com isso, a gente precisa aprender a lidar com isso. A grande questão do ser humano é aprender a lidar com as regularidades que existem na natureza. Nesse sentido, o céu é fundamental. Então, é aprendendo a duração que o sol fica no céu, do tempo que a lua leva para ficar cheia novamente, né? Qual é a relação das estrelas no céu com as chuvas que caem na terra, ou dos astros no céu com a temperatura que faz aqui na terra, e perceber principalmente que dependendo de um conjunto de estrelas que ali no céu está, a gente percebe que ou esquentou aqui embaixo, ou esfriou, ou está mais ou menos, ou tem enchente, ou é um período que vai passar ou não a manada, ou que vai nascer ou não um determinado tipo de fruta. Aos poucos, o homem percebe que os astros, o céu, é um mapa. É o que a gente chama de mapa celestial. É o que acontece em cima, é que vai ditar o que acontece aqui embaixo. Então, dependendo de onde a lua está, dependendo de onde o sol está, dependendo de onde as estrelas estão, vai dizer se esfria, se esquenta, se tem água, se não tem, se tem carne para comer ou não. Então, desde o começo da história da humanidade, foi essencial para o ser humano observar o céu. E é claro que se tudo o que acontece em cima acontece aqui embaixo, tem uma correspondência, a sensação que tudo acontece no macro vai acontecer no micro. Então, esse homem, ele percebe desde sempre que ele faz parte de um todo. Que esse todo, que os gregos depois vão chamar de cosmos. O cosmos, a tradução é ordem, né? Tudo tem uma ordem. E se eu aprender a ler essa ordem, eu vou poder ter expectativas sobre o que fazer. Então, se eu sei que vai chover, eu me protejo. Se eu sei que vai esquentar, eu já sei que eu posso ir atrás da comida. Eu já começo a me preparar sobre o meu dia, sobre aquilo que a natureza mesmo me mostra, principalmente o céu. E essa relação do macro, agora a gente pode chamar de macrocosmos, né? A grande ordem, né? E essa relação minha no micro com o macro, o microcosmo, meu mundo pequeno aqui com tudo que está lá. Então, se tudo que acontece em cima afeta aqui embaixo, provavelmente, se eu fizer alguma coisa aqui, vai afetar em cima também. Porque cada coisa tem o seu lugar nessa ordem que é cósmica. Então eu tenho que entender qual é o meu papel nesse processo. Eu não posso, de repente, mover uma pedra de lugar se não vai deslocar o resto da ordem que está por aí. Então, esse ser humano no começo se sente muito à mercê de uma situação que ele não domina. A única coisa que ele tem que fazer é a observação e tirar o máximo proveito disso. Né? E é isso que aos poucos ele tem que passar para a coletividade, né? Para aquele grupo onde ele vive. Então, assim, esse ensinamento que muitas vezes a gente vai ver nas cavernas, vai ver talhado, vai ver desenhado, né? Vai ver assim, né? Fica difícil para a gente, né? Para a gente que estuda a pré-história, qualquer coisa assim, é muito difícil saber o significado que aquelas imagens têm. Mas a gente pode conectar com uma série de eventos da natureza e que a gente percebe a preocupação com essa regularidade. E esses eventos da natureza estão muito além da nossa capacidade. Então é claro que existe uma coisa muito maior que a gente não domina,
e que eu tenho que fazer o máximo possível para estar dentro dessa ordem, para que eu não esteja ameaçado por ela. É essa ordem que eu vou querer entender. É essa ordem dos astros, dos planetas, do céu, que vai nascer aos poucos, é o que a gente chama de pensamento mítico. O pensamento que explica a origem das coisas, por que o universo é como é, por que a natureza é como é e por que a gente é como a gente é. O que é esse pensamento mítico? É a explicação, é tentar entender a origem de qualquer coisa que existe. Então, é uma história que se conta, que se explica, que no caso do mundo judaico-cristão é o Gênesis que está na Bíblia, né? É contar a história que Deus criou o homem, que Deus criou o céu, que Deus criou a terra, a maneira como isso se separou, a maneira como esse homem se localizou nesse espaço, como ele teve filho. É isso que vai explicar para a gente as ações que a gente precisa ter aqui. Porque sem essa explicação, a gente não sabe o que a gente tem que fazer aqui. Então, esse papel do mito, que com o tempo se torna religião, esse pensamento é fundamental para se viver aqui. Porque é ele que está explicando para a gente as estações do ano, as relações de parentesco que a gente tem, por que a gente tem que fazer ou não determinada coisa em determinado tempo, em determinado espaço. Né? Tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que a gente não pode fazer porque Deus não permite. Então, é essas histórias que todos os povos têm, todos os povos se explicam assim, que exatamente vai te dar o tom, a medida do que fazer ou do que não fazer. Vamos lembrar que o ser humano precisa necessariamente de expectativa. A gente precisa saber o dia de amanhã, a gente precisa tentar calcular isso. A gente precisa saber se vai escurecer ou se vai fazer dia, porque senão a gente não sabe o que fazer. Não saber o que fazer é extremamente angustiante. Então é nessa necessidade de ordem que a gente começa a conversar com o cosmos, que a gente começa a conversar com a natureza e a gente percebe, e a gente monta uma história sobre a estruturação dessa ordem. E é sobre isso que essas imagens que a gente vai estudar ainda vão contar pra gente. Obrigado por estarem aqui, espero que estejam gostando dessa nossa conversa. Então deixe as suas questões aqui embaixo, façam seus comentários, não esqueçam de dar o seu like aqui para a gente saber que a gente está no caminho certo e se inscrevam no canal. Até o próximo episódio.